Olá, muito bom dia a todos. Vamos para mais um café com pão espiritual, né? O nosso alimento da alma. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 41. Capítulo 41, gente, antes da gente iniciar, a gente precisa lembrar que esse livro, né? Ele foi narrado em plena Segunda Guerra Mundial, né? Pra gente ter uma noção. E o título desse capítulo, ele fala assim: Convocados à Luta. E começa assim: Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque por passar em diversas colônias espirituais, ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Aí a gente fala assim, mas perturbadora no plano do espírito, né? Sim. A guerra, ela afetava não só o plano físico, como também o plano espiritual. Por quê? Porque os espíritos mais próximos da crosta terrestre sentem tudo, tá? Eles sentem tudo, igual a gente aqui. Os espíritos, eles são solidários a todos os acontecimentos nossos, tá? Eles sentem sofrimento, ansiedade, quando eles estão ali vendo a guerra, ver os lugares que eles conhecem serem destruídos, né? Então eles sentem, não é porque, gente, você acredita na vida eterna, que você já está no plano espiritual, que você não vai sofrer com tudo aquilo que está acontecendo, que você não vai ter medo, que você não vai ficar triste. Não, entendeu? A maioria, né, quase todos os espíritos que estão lá desencarnados no plano espiritual, eles têm espíritos encarnados, têm entes queridos encarnados aqui no meio da guerra, né, na Terra. E eles ficam preocupados, ficam tristes. Aí vocês imaginam, além disso, ainda tem a questão de enquanto a Segunda Guerra está acontecendo, né, tá ali naquele processo, milhões de espíritos desencarnam e vão para o plano espiritual, chegando lá em plena perturbação, né, gente? Em assim, uma perturbação assim tremenda. Então vocês imaginam como deve ser, né? No plano espiritual, essa tensão também. Então a gente já precisa entender isso, que os acontecimentos aqui que afeta, né, o nosso planeta, que afeta o plano físico, ele também interfere no plano espiritual, tá? Porque esses espíritos estão muito próximos à crosta da Terra. Então eles ainda sentem tudo, tá? Aí vamos lá. Entidades numerosas comentaram os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçar o imenso terror dos que os possuíam. É o que eu falei. Eles estão ali, né? Não é porque eles estão desencarnados que eles não sofrem, que eles não sentem. Eles ficam preocupados, eles ficam tristes, eles ficam aterrorizados. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna, de ordem sentimental. Olha, mais uma vez, a gente sendo instruído, né, orientado a vigiar os nossos pensamentos. O
quanto, gente, a gente precisa entender o quanto nosso pensamento é importante, o quanto ele interfere na nossa vida. E um pensamento coletivo interfere numa nação, num planeta. Então a gente precisa ter essa consciência da importância de vigiar os nossos pensamentos. Bom dia, mãe. Bom dia, minha amiga Denise. Tudo bom? Então vamos lá. Então, quando o governador determinou que tivesse cuidado na esfera do pensamento, preservando-os de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental, por que ele fala isso, gente? Porque a colônia, ela é alimentada pela vibração. Vocês conseguem entender? Porque se a colônia não mantém uma vibração elevada, um pensamento elevado, ela ia ser a mesma coisa que o umbral, né? O pessoal do umbral e da colônia está no mesmo lugar. A diferença é essa, é que ela é alimentada pela vibração, tá? Então, e que ele fala também com relação ao governador, fala com relação a cuidar da esfera do pensamento, a gente não entrar com o pensamento na guerra, porque às vezes a gente não está na guerra, né, propriamente dita, mas a gente entra com o pensamento na guerra, tomando partido de um lado ou de outro, sabe? Entra naquela vibração, alimentando ódio, alimentando raiva. Então, é mais um tipo de cuidado com o pensamento, não é simplesmente você tá só com pensamento de medo, de pavor. Não é só isso, gente. É não entrar numa guerra com o pensamento, sabe? Alimentando aquele tipo de sentimento de ódio, aquele pensamento partidário. É uma coisa que a gente tem visto hoje em dia, né? A gente prestar atenção o que está acontecendo com a gente. Nesse momento. Olá, meu amigo. Tudo bom, Davi? Palestras Davi. Acorda cedo hoje, hein? Então, aí, o que acontece? Hoje em dia a gente tem visto muito isso, né, gente? Nessa questão política nossa. A gente tem visto as pessoas entrando numa guerra, né? Entrando, né? Ela pode não estar participando ativamente lá, sendo militante, né? Fazendo parte dos partidos, mas ela entra com pensamento nessa guerra política, nessa guerra partidária, tomando partido, né? Alimentando ódio, alimentando discussões, brigas. Então, olha essa orientação, esse ensinamento do governador. Determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos dignas de ordem espiritual. Porque isso daí influencia, gente, demais a nossa atmosfera. Vocês estão vendo aí como que está a nossa atmosfera hoje em dia? Muito pesada. Muito pesada, porque a gente está alimentando com o pensamento, tá? Alimentando essa briga, esse ódio, esse discurso de ódio. Então, muito cuidado, gente, com o seu pensamento e com as suas palavras. Bom dia, Wanda. Reconheci que os espíritos superiores dessa circunstância passam a considerar nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Uma outra coisa interessante aqui que a gente tá vendo atualmente, né? Aqui com esse trechinho aqui, é o que a gente passou, né? Essa questão do pensamento. Nós passamos pela pandemia, né? Nós estamos passando pela guerra da Rússia. Vamos entrar agora nesse nosso segundo... né? Já estamos, né? No segundo semestre do ano. Uma situação muito difícil, tá, gente? Essa reta final agora
de julho para frente, a gente tem que tomar muito cuidado com essa vibração, sabe, carregada. A gente precisa vigiar muito e orar pra gente não alimentar esse ódio aí, tá, gente? Então, um conselho aqui que o governador dá pra nossa atualidade, que a nossa atmosfera tá muito pesada, muito carregada. Então, a gente precisa vigiar de verdade. Então, quando ele fala aqui que eles não enxergam os espíritos superiores, eles não enxergam as nações agressoras como inimigas, não, tá? Eles não olham para elas como criminosas, eles não olham para ela condenando, sabe? Eles olham para ela com piedade, sabe? Porque o que acontece, gente? E com a intenção de ajudar. Por quê? É assim, é dessa forma que a gente adquire esses débitos coletivos, tá? Porque ai, peraí, deixa eu perdi aqui na leitura. Como nações inimigas, mas eles veem como de sordeira, tá? Cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Por que a gente tem que reprimir, gente? Por causa senão a gente vai adquirir esses débitos coletivos. A gente tem que cuidar com o que a gente apoia, sabe? A gente tem que se preocupar com essas ideias coletivas. Então a gente tem que pensar bastante o que a gente está apoiando, o que a gente está divulgando, sabe? Que ideia coletiva é essa que a gente está pegando pra gente? Porque é aí que vai entrar a lei de causa e efeito, tá? São nessas coisas assim também, sabe? Nessa coletividade, nesses débitos coletivos, nesses resgates coletivos. Olha, Wanda, o livro que a gente está estudando, meu amor, é o Nosso Lar. Você vê como ele é atual, né? Estamos falando aqui de coisas que tá acontecendo com a gente hoje em dia, né? Costumo falar que a gente... eu já li várias vezes o livro Nosso Lar, mas hoje em dia, com o tempo, a gente aprende a estudar o livro. E em cada parágrafo, em cada capítulo, a gente consegue extrair lições assim maravilhosas que a André Luiz deixou pra gente. Seja muito bem-vinda, tá? Aí no perfil, no Caminho para a Luz, também tem todos os capítulos anteriores gravados. A gente tá no 41. Aí vamos lá. Infelizes dos povos que se embriagam com o vinho do mal, disse-me Salúcio. Ainda que consigo vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Nada, meu amor. Quando o país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Gente, eu vou ler esse trecho, olha só. Infelizes dos povos que se embriagam com o vinho do mal. Ainda que consigam vitórias temporárias, eles servirão somente para lhe agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem na casa do pai e pagará um preço terrível. Por quê, gente? Somos uma coletividade, somos todos irmãos, não existe fora e dentro, estamos todos no mesmo lugar. Estamos todos dentro da casa do pai. Então é muito sério, gente, isso. A nação que inicia uma guerra, uma desordem na casa do pai, né? O que a gente está vendo agora com a Rússia e com a Ucrânia. Isso é sério demais, né? A casa do pai, gente, essa nação que inicia, ela vai ter débitos coletivos assim terríveis, tá?
É a lei de causa e efeito. Deus não é ruim, não é maldoso, não. Jamais. Deus é pro amor, tá? Mas a gente colhe os nossos frutos, né? E continua ele falando, olha só. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Olha isso, gente. Ninguém está desamparado. A gente fica morrendo, né, de dó, achando lá que ninguém está fazendo nada, né? Com certeza a gente fica triste e tudo, mas a gente tem que lembrar que Deus não desampara ninguém, né? Olha só essa situação aqui, ó. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Gente, olha que situação. Eles se convertem naturalmente às forças do mal. Eles tomam como se eles tomassem um partido do mal. É como se eles abrissem as porteiras e falassem, ó, todos os espíritos assim tenebrosos, terríveis, muito voltados ao mal, à ignorância, ao ódio, sentimentos ruins, puxasse aquilo para eles, sabe? Se alimentassem daqueles sentimentos, daquelas forças para poder continuar e dar andamento nessa guerra terrível. Sem se precaterem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos da perversão que invocam das câmeras sombrias. Olha que situação, gente. Nossa amiga Aldenice está falando aqui, ó. Os flagelos coletivos são criações mentais coletivas e não castigo de Deus. Nós, mensageiros, fala de vírus criados a partir dessas criações, no livro dos mensageiros. Exatamente, minha amiga. Eu adoro os comentários da nossa amiga Aldenice, ela sempre está nos ajudando. É verdade. Os flagelos coletivos são as criações mentais coletivas e não castigo de Deus. No livro Os Mensageiros, fala de vírus criados a partir dessas criações. Muito importante. Quem puder ler, né? Eu acho que, se Deus quiser, a gente consegue continuar esse estudo. Vamos lá, vamos tentar, né? Chegar nesse livro aí, né, Aldenice? Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e de horror. Olha isso, gente. Legiões infernais. Vocês têm noção da vibração de uma guerra, né, gente? Da vibração desse sentimento de briga, de ódio, de guerra. Porque, como eu falei, né? A gente analisa isso aqui só numa guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, agora na Guerra da Rússia, né? Mas não. Esse sentimento de guerra também a gente pode encontrar naquelas pessoas que usam a religião para fazer guerra, usam o futebol para fazer guerra, usam a política para fazer guerra. O clima, gente, ele é alimentado por esse tipo de espíritos, tá? Então, por isso que ele vem alertando a gente para cuidar das ideias coletivas, cuidar quem a gente apoia, quem a gente levanta a bandeira, né? Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores,
os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Olha isso, gente. A gente vê aí, né? Que é como se fosse... Não é uma luta do bem e do mal, mas são a movimentação do mal e do bem, né? Que, tipo assim, tudo bem que os espíritos lá terríveis, né, infernais, estão ali alimentando, fazendo aquilo continuar, mas também, do outro lado, temos os nossos espíritos, né, nobres, auxiliando os agredidos, né? Porque tudo isso é o quê? O equilíbrio, né? É buscar o equilíbrio. Não tem nenhum espírito sem proteção, gente. Então, os espíritos, eles não ficam sem proteção. Há um equilíbrio, tá? Eu continuo. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-se ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. Aí a gente vai saber que clarim é esse, né? Quando eles estavam lá, soou um clarim. Profunda emoção nos invadira toda. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Isso aqui estava acontecendo, gente, no começo da Segunda Guerra Mundial, né? Para quem está entrando agora, né? Vocês imaginam, naquele clima, né? Naquela tensão, estavam ali participando daquilo tudo, naquela questão do processo mental coletivo, né? Com pensamentos agressivos, os espíritos perversos, ele vai tendo uma coletividade inteira, e a gente tem visto isso acontecendo hoje em dia, né? Nessa questão, falando da questão da guerra da Rússia, da Ucrânia, né? A gente tem vindo essa tensão acontecendo hoje em dia com a gente. No plano espiritual, soou um clarim. E ali ficou todo mundo, né, em profunda emoção. André Luiz não sabia do que se tratava, tudo era muito novo. Bom dia, Léo Aguiar. Muito bom ter você aqui com a gente. Muita paz e luz pro seu dia também. Então, quando sou isso, ele ficou meio, né, assustado. Aí Narcisa veio logo explicando para ele. É a convocação superior aos espíritos de socorro à terra, explicou Narcisa. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora a distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa sua origem. Teremos grande trabalho em preservar um novo mundo. Aí a gente pensa, né? Mas por que nosso lar, uma colônia, ela é localizada aqui, né, no Rio de Janeiro, tá sendo tão afetada com essa Segunda Guerra que tá lá, né, na Europa? Por que, gente? Por causa dessa questão, porque nossa origem, né, aqui é europeia, tá? A origem nossa é europeia. E mexe com isso, mexe com a mente coletiva, gente. Tá? Onde está o amor universal? Não tem como a gente achar, aquilo está acontecendo lá, igual aqui agora está acontecendo. Lá na Rússia e na Ucrânia está acontecendo a guerra. E a espiritualidade do nosso lar está localizada aqui no Rio de Janeiro. Falando, deixa que os outros espíritos se preocupem com isso, porque aqui a gente tem outras preocupações aqui também no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro. Não. Ela mexe
com a mente coletiva. Nós somos uma família universal, tá? A nossa origem é europeia, a gente é abalado também com relação a isso, tá? A espiritualidade se preocupa com um todo. Aí continua. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou: quando sou o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Olha que coisa interessante, ó. Quando sou esse clarim de alerta, o que ele está falando aqui, ó? Não é para ter pânico. Não é para ter pânico, e sim para elevar os pensamentos, porque ele fala assim, ó: quando sou o clarim de alerta em nome do Senhor, precisamos calar os ruídos do baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Então, isso aqui que está acontecendo é uma convocação, tá, da esfera superior para todo mundo ficar em prece, para todo mundo ficar com pensamento elevado. Essa é a intenção do clarim. Não é a intenção de causar pânico em ninguém. Diferente do que aconteceu aqui, gente, na esfera da Terra, aqui, na pandemia, né? Quando a pandemia chegou, todo mundo espalhou terror, pânico, né, medo, e as pessoas começaram a adoecer mentalmente. Não só a doença do coronavírus, mas também doença. A gente adoeceu mentalmente. E a gente está vendo, gente, hoje em dia, a consequência dessa... como eu vou falar? Desse desequilíbrio emocional, desse desequilíbrio da nossa mente naquela época, né? Todo mundo foi espalhada muita notícia de pânico, de terror, de medo, e a gente foi se perdendo no meio daquilo tudo, né? Em nenhum momento não tivemos orientação, não tivemos aquela como é que eu vou falar? Orientação mesmo de calma. Tá acontecendo? Sim, a gente não pode fechar os olhos, mas tenhamos calma, tenhamos fé, tenhamos pensamento positivo, né? Muito pelo contrário, nós fomos bombardeados de informações e de notícias que espalhou terror, pânico, medo, ansiedade, né? Hoje nós estamos vendo as consequências, a depressão, síndrome do pânico, suicídio, crises de ansiedade. Nunca se ouve tanto, gente, tanto suicídio, tanta síndrome pós-traumática, né? Tanta crise de ansiedade. Por quê? Por causa disso. Porque foi espalhado pânico, né? E aqui eles estão explicando. Quando soou esse clarim de alerta, foi o nosso Senhor Jesus Cristo que falou, ó, precisamos calar os ruídos de baixo. A gente que está aqui, né? Essa colônia que ela é mais próxima da crosta terrestre, ela, ó, parou de falar. O mal não merece comentário. Parou de ficar propagando o mal, tá? Vigiar, orar vigiar e orar. Vigiar os pensamentos e orar, gente, orar, elevar a nossa vibração, elevar o nosso pensamento a Deus. Quando um misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Olha isso. Olha que coisa bonita. Vou ler novamente, ó. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se do firmamento. O que parecia isso, gente? Como se fosse o quê? Estrela cadente.
Aí, vou perguntar para vocês, quem lembra do prefácio, gente, do Evangelho? Quem lembra do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo? Quem não lembra e não teve oportunidade, leia, que é a coisa mais linda, tá? Então, aqui, ó. O que ele estava falando aqui, ó? Que eles foram pro lado de fora, né? Olharam pro céu e começaram a ver o quê? Inúmeros pontos luminosos, como se fossem, né, estrelas, parecendo pequenos focos resplandecentes, estrelas, longínquos a librarem-se no firmamento, se movimentando. Parecia o quê? Estrelas cadentes. Aí, vou ler uma coisa para vocês. Eu vou dar uma pausa aqui. Vou ler o prefácio para vocês. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala assim, ó. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, com o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, eles só um trechinho, gente. Eles só um trechinho. Porque quem tiver oportunidade, leia, gente, é a coisa mais linda. Então, o que é isso aqui? São os Espíritos do Senhor, como exército, se movimentam sobre as ordens do seu comando. Gente, olha que situação. Deus, naquele momento, estava ali, ó, movimentando, mandando seu exército para poder o quê? Cuidar, ajudar nossos irmãos em guerra, nosso planeta. Jesus, ele conta com a ajuda de milhões de espíritos puros para ajudar. Então, quando a gente passa por essas situações terríveis, dolorosas, como é a guerra, nós não estamos desamparados. Esqueça que nós, coitados, a gente está aqui passando por isso, Deus não está vendo isso. Esqueça isso, gente. Deus não nos desampara em momento algum. Não. Ele manda seu exército, como tá falando aqui também, ó. Ele manda o seu exército, ele comanda o seu exército para vir como uma estrela cadente. Imagina o céu como devia estar naquele dia, gente. Passando como estrela cadente, os espíritos se movimentando, espíritos puros, se movimentando ao nosso favor, para nos ajudar. Então, a gente precisa ter essa certeza, essa noção que não estamos só, sabe? Em nenhum momento. Então, existem espíritos elevadíssimos, cuidando da gente nesses momentos difíceis do planeta, tá? Então, é isso aqui, ó. É exatamente aqui que no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade, ele te fala isso pra gente. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, com o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Ai, gente, assim, eu ainda fico muito encantada com isso tudo, sabe? Com a grandiosidade, com o amor de Deus para com a gente. Ai, vamos lá. Eu vou parar logo um pouquinho aqui, tá, gente? Por causa do tempo. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi numerosos pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes, longínquos, a librarem-se do firmamento. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Vocês conseguem imaginar agora como deve estar o céu da Rússia
e da Ucrânia, com esse movimento dos espíritos, né? Eu não sei, gente, se ajudando eles, eu não sei se é verdade ou não, mas eu li, não lembro a hora agora, em alguns pontos, relatos dos soldados ucranianos falando de terem visto, de terem percebido espíritos luminosos ajudando eles, gente. E eu acredito muito que isso deve estar acontecendo lá, tá? Eles contam coisas assim que acontecendo com eles, livramentos, eles verem pontos luminosos, verem muitas coisas, e eu acredito fielmente que realmente isso deve estar acontecendo, tá? Porque assim como aconteceu na Segunda Guerra, essa movimentação desses espíritos, eu tenho certeza que o céu da Rússia e da Ucrânia está acontecendo, essa movimentação dessas estrelas cadentes que a gente está falando aqui, né? Que são esses espíritos altamente hierárquicos, né? Então, regressando ao interior das câmeras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas altas da colônia, onde se localizaram as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades importantes junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Eu vou parar por aqui, gente, por causa do tempo, né? E quinta-feira a gente vai terminar esse capítulo que é bem interessante. Então, continua, né? Tobias agora vai levar André para as ruas para observar a movimentação dos irmãos lá, né? Da população, como está se comportando mediante isso tudo. E peço a vocês que fiquem com Deus. Quem não leu, leia. E quem já leu, releia o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, gente. E é muito bom quando a gente encontra nessa obra maravilhosa essas bases sólidas, né? E eu até deixo aqui, sabe, eu falo pra vocês, cuidado com opiniões. A gente tem que buscar bases sólidas, e nós temos bases sólidas, gente. Sabe, nós temos aqui a codificação para que a gente se baseie, para que a gente busque conhecimento, para que a gente saiba pensar com raciocínio, sabe? Hoje em dia as pessoas estão procurando muita facilidade, estão se apoiando muito em opiniões. Eu vou seguir, né? Nós somos seguidores, eu vou seguir fulano, o que fulano falou, eu vou aprender com o que o fulano falou, opinião, vou ver qual é a opinião dele e vou seguir a opinião dele. Cuidado, gente. Busque a base sólida, busque as bases que vai te fazer ter o conhecimento verdadeiro. Eu sei que tá ao contrário aí, né? Mas para vocês terem um livro, essas são as bases onde a gente tem que procurar o nosso conhecimento, tá? São nas bases sólidas. Nós temos aí essa facilidade em nossas mãos de procurar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Tem dúvida? Quer saber alguma coisa? Procure aqui. É aqui que a gente tem que buscar o nosso conhecimento, a nossa base, tá? Um grande beijo. Eu já li O Nosso Lar, vi o filme, e nesse estudo é como se estivesse me dando a primeira vez. É verdade, eu lembro isso até comigo, tá? Pra mim é a mesma coisa, igualzinho tá acontecendo com você. Cada trecho que a gente estuda juntos, porque eu tô aprendendo aqui juntinho com vocês, tá? Nada diferente. Eu não sei nem mais nem menos do que ninguém, tá? Eu sei, tô aprendendo aí, juntinho, tá todo mundo aprendendo junto. Eu tô amando aprender, eu tô amando alimentar o meu espírito com esse conhecimento. Vocês tenham um dia maravilhoso, fiquem com Deus e não esqueçam de cuidar de verdade com essas ideias coletivas, tá? Com o que a gente com essas bandeiras que a gente costuma levantar. Beijo em todos, fiquem com Deus até quinta, se Deus quiser. Tchau, tchau.